Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui do YouTube. E antes de mais nada, como eu sempre peço no início dos meus vídeos, desce o player aqui embaixo, aí clica no botãozinho de se inscrever se você não for inscrito. Mas caso você já seja inscrito, confere aqui ó, o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que saiu aqui no nosso canal. E aí, começando 2022 com o pé direito, eu espero que a sua virada de ano e aí que o seu ano de 2021 tenha sido muito bom, porque por aqui foi muito bom. E esse ano a gente tem muita novidade aqui no canal, tá? E como não poderia deixar de passar nosso primeiro vídeo de 2022, nós vamos falar hoje sobre os fármacos que atuam diretamente no nosso sistema gastrointestinal. Então, vem comigo que essa aula tá muito massa, beleza? Bom, pessoal, inicialmente eu quero comentar com vocês aqui, eu trouxe vocês aqui para nossa lousa, né, para o nosso quadro, para a gente comentar um pouquinho o que é que acontece e quais são os principais, olha só, os principais mecanismos de ação relacionados ao nosso sistema gastrointestinal, né, aos fármacos que atuam nesse sistema. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você e tratar aqui algumas informações importantes. A primeira informação é o seguinte: quando se trata de sistema gastrointestinal, a gente tem várias atividades e várias patologias que podem estar sendo acometidas nesse sistema. Então, por exemplo, a gente pode ter problemas com H. pylori, né? H. pylori, que aí a gente vai ter uma inflamação, e obviamente essa inflamação ela vai ser tratada com anti-inflamatórios, associado nesse caso a uma bactéria. Então, nesse tipo de patologia aqui, nós vamos ter consequentemente um antimicrobiano, certo? Um antimicrobiano. Mas professor, por que você está falando disso antes? Eu estou falando disso porque como a gente vai tratar especificamente dos fármacos que atuam no sistema gastrointestinal, é importante você lembrar e é necessário que você lembre que existem classes acessórias, como é o caso, por exemplo, dos antimicrobianos, que nós não vamos abordar nessa aula inicialmente, beleza? Então é bom lembrar isso para você, por quê? Porque dependendo da patologia que nós vamos tratar no sistema gastrointestinal, você pode ter outras classes de medicamentos que vão estar associadas a depender do que se quer tratar. E é isso que eu quero que você entenda de início nessa nossa aula. É preciso que você compreenda isso. Para tratarmos algumas doenças, nós precisamos de outras classes de medicamentos acessórios e nós não vamos abordar nessa aula. Nós vamos abordar apenas os mecanismos inerentes, literalmente, ao sistema gastrointestinal, beleza? Mas eu queria, antes de começarmos a aula efetivamente, né, de falar sobre tudo isso, trazer alguns testes importantes. Eu acredito que você já deve ter visto, né, que sempre quando a gente vai fazer algum tipo de avaliação no estômago, ou até mesmo ali no duodeno, no início do duodeno, digamos assim, ou no piloro, né, que é aquela região que fica entre o finalzinho do estômago e o início do intestino, é importante lembrar que a gente faz algumas avaliações e a principal avaliação diagnóstica que é feita é a endoscopia, certo? Porém, em alguns casos, a endoscopia ela não é possível. E outros exames diagnósticos, eles podem ser utilizados de maneira que você possa ter um indicativo, e olhe bem o que eu estou falando, um indicativo de que naquele caso você pode ter uma presença de H. pylori. Então, como é que você pode fazer isso? Vamos lá. Inicialmente, você vai administrar a ureia, que é marcada por carbono 13, por via oral no paciente. Beleza? Esse é o primeiro passo. Depois disso, quando essa ureia entra em contato com H. pylori, né? Esse H. pylori vai produzir a urease. Essa urease produzida vai hidrolisar a ureia que é marcada com carbono 13, formando o carbono 13 com oxigênio, formando CO2 e amônia. Posteriormente, esse CO2 ele é dissolvido no sangue e vai ser transportado para os pulmões. E por último, esse CO2, agora com carbono 13 marcado, é analisado e a presença dessa H. pylori resulta no aumento desse CO2. Beleza? Então você vai ter uma proporção maior de CO2 marcada com carbono 13 e uma proporção menor de CO2 marcada com carbono 12. Por que nesse caso, professor? Porque agora nós estamos utilizando o carbono 13 como nosso marcador, beleza? Então é um tipo de teste que a gente chama de teste da ureia, teste
da ureia, que pode ser muito utilizado ou pode ser até mesmo avaliado para tratar aí a nossa queridíssima, né, nosso problema de aparecimento de H. pylori em indivíduos que apresentam essa característica. Beleza? Então vamos nessa. Galera, quais são os mecanismos pelos quais a gente pode tratar os principais distúrbios gastrointestinais? Claro que aqui nós estamos falando de uma elevação da acidez gástrica, e essa elevação da acidez gástrica, por sua vez, ela pode vir associada a uma êmese, por exemplo. Para quem não lembra o que é êmese, pessoal, é aquela sensação de vômito, beleza? Então você pode ter sim ali algumas características anexas que podem fazer com que isso aconteça, beleza? Então, resumidamente, o que a gente vai ter lá no estômago é produção de H+. Para que se produz esse H+, professor? Esse H+, ele é produzido por alguns motivos. O primeiro deles é que o aumento da concentração de H+, faz com que haja diminuição de quê? Do pH. E essa diminuição do pH ativa determinadas enzimas. E essas enzimas digestivas, elas podem ser utilizadas em pHs baixos para que haja digestão, como por exemplo, as proteases. Algumas proteases, elas vão funcionar melhor em pHs mais baixos, beleza? Então a gente chama isso de bomba de prótons, porque o H+ é um próton, tá? Então o principal mecanismo de diminuição da acidez gástrica, né, ou seja, de aumento do pH, por assim dizer, é justamente o bloqueio dessa bomba de prótons. E aí nós temos fármacos que atuam diretamente nesse bloqueio, como é o caso do omeprazol e suas famílias, né, e seus irmãos, como é o caso do pantoprazol, do esomeprazol e por aí vai. No entanto, existem outros mecanismos que também podem auxiliar ou podem elevar a acidez gástrica, né, no caso diminuindo o pH. Por exemplo, existe um mecanismo colinérgico. Professor, como é que age esse mecanismo colinérgico? Bom, esse mecanismo colinérgico é baseado na acetilcolina. Então, a acetilcolina, ao se ligar no receptor, ativa influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio ativa a proteinosinase e essa proteinosinase ativa a bomba de prótons. Então, se eu utilizar um antagonista de acetilcolina, obviamente essa via de ativação ela vai ser inibida. Quem é que faz isso? A dicicloverina, por exemplo. Já se eu utilizar cimetidina, ela vai bloquear o que nós chamamos de receptor H2. Esse receptor H2 ele é sensível à histamina. Então, o que vai acontecer? Quando a histamina se conecta na proteína GS, lembrando que esse receptor de proteína GS é um receptor metabotrópico, beleza? O que ela vai fazer? Ela vai transformar a adenilato ciclase em AMP cíclico, que vai ativar a proteinosinase, que por sua vez ativada, ativa a bomba de prótons, produzindo ácido gástrico, beleza? Então, se eu bloqueio esse receptor de histamina, obviamente, eu vou ter aí uma diminuição do AMP cíclico, por sua vez, inativação da proteinosinase e inativação da bomba de prótons. Um outro processo é a prostaglandina E2, que também está acoplada a uma proteína G, só que agora inibitória. Lembre-se, nós temos proteína G, que nós podemos chamar de ativadora, é uma proteína G inibitória, ou GS, tá? E aí, essa proteína GS inibe a adenilato ciclase, que faz com que acumule AMP cíclico, que ative proteinosinase e, obviamente, ative bomba de prótons. E quem é que faz isso? Quem é que estimula esse processo? É o misoprostol, tá bom? Então, o misoprostol vai competir com esse sítio de prostaglandina na proteína G inibitória, que vai, obviamente, fazer isso e automaticamente inibindo a adenilato ciclase, inibe bomba de prótons. Já a gastrina, quando ela se liga no seu receptor, ela também ativa influxo de cálcio, também ativa proteinosinase e, obviamente, aqui neste caso, ativa a bomba de prótons, beleza? Então, veja que nós temos diversos pontos de via onde a gente pode diminuir essa secreção de ácido gástrico ou, obviamente, diminuir aí essa atividade da bomba de prótons. Então, no caso da inibição da acetilcolina, na inibição do receptor de histamina, ou bloqueador H2, e o receptor de prostaglandina, beleza? Que ativa uma proteína G inibitória. Mas percebe que mesmo que eu bloqueie um desses mecanismos, os outros vão se tornar ativos? Pois é, daí, na maioria dos casos, o omeprazol e seus irmãos, por assim dizer, eles são mais eficientes,
porque vão bloquear diretamente a bomba de prótons. Bloqueando diretamente a bomba de prótons, por mais que esses outros mecanismos eles estejam ativos, nós vamos ter aí uma inibição completa da liberação de H+, e essa inibição completa evita que você tenha uma hiperacidez gástrica. Beleza? Bom, galera, e dito isso, a gente vai ter aqui diversas classes terapêuticas, né, que a gente já mostrou ali anteriormente, eu trouxe para vocês lá do quadro, e você já percebeu que lá nós discutimos sobre os principais mecanismos para bloquear a hiperacidez gástrica, né, para diminuir essa acidez. Mas só que no sistema gastrointestinal existem outros fármacos utilizados com outras finalidades. Então nós falamos sobre os inibidores da secreção gástrica, né, mas nós também temos os antieméticos, que podem ser antihistamínicos, anticolinérgicos, antagonistas do receptor dopaminérgico e antagonistas do receptor de serotonina. Os antieméticos, pessoal, eles evitam a êmese, beleza? Que eu falei anteriormente para vocês, que é justamente a vontade de vomitar. Os catárticos, que são utilizados nesse caso como laxantes, né? Que podem ser formadores de volumes, lubrificantes, irritantes, catárticos salinos. Os antidiarreicos e os digestivos, que são utilizados ali para auxiliar na digestão. Então, os inibidores da secreção gástrica, nós vamos discutir eles primeiro. Então, nessa primeira aula, nós vamos discutir sobre eles, né? E nós vamos falar o seguinte: os principais aspectos relacionados a essa classe específica, que são os inibidores de secreção gástrica. Então, farmacocineticamente, eles são bem absorvidos no intestino, com pico sérico de 60 a 90 minutos. Ele é metabolizado no fígado, a meia-vida dele é de 2 horas e sua eliminação é pela urina, ou seja, são fármacos extremamente hidrossolúveis, tá? Os efeitos colaterais e efeitos adversos podem causar diarreia, cefaleia, tontura, dores musculares, erupções cutâneas, que são aquelas reações alérgicas, especialmente quando você tem alergia a uma classe, como acontece, por exemplo, com a classe dos omeprazóis da vida, né? Então, geralmente, um paciente que tem alergia ao omeprazol, por exemplo, pode ter alergia a todos os outros da mesma família. E hipergastrinemia, ginecomastia em homens e inibe citocromo P450. Tanto a hipergastrinemia, né, que é a elevação da gastrina, quanto a ginecomastia são efeitos muito raros, tá bom? As interações podem retardar o metabolismo de anticoagulantes orais, fenitoína, carbamazepina, teofilina e ADT. Lembrando a vocês o seguinte, quando você tem fármacos anticonvulsivantes associados a esses fármacos que são utilizados como inibidores da secreção gástrica, você precisa observar muito bem. Por quê? Porque esses pacientes que apresentam convulsão, eles podem apresentar esse quadro convulsivo de forma instantânea. Então, por isso que geralmente os tratamentos, eles são feitos de maneira que o paciente apresente um nível sérico desses fármacos anticonvulsivantes de maneira quase que linear, para manter esse paciente estável. Qualquer tipo de elevação ou diminuição pode trazer danos a esse paciente. Como a gente tem aqui um inibidor do citocromo P450, é muito provável que esses pacientes apresentem picos desses anticonvulsivantes. E aí a gente precisa estar observando isso lá dentro da atenção farmacêutica, perfeito? Então a gente tem como inibidores de secreção gástrica, nós temos aí o omeprazol, a cimetidina, o gastrol, que também tem aqui nesse caso dentro dele tem metoclopramida, né, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que também atuam na diminuição dessa secreção. E nós temos aqui o famosíssimo, né, Cytotec, que é um medicamento proibido à venda por ocasionar partos espontâneos, né, e aí acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, e que muitas vezes é vendido ilegalmente no Brasil, que é crime, tá, pessoal? É crime passível de prisão por tráfico de drogas, é bom lembrar isso. Então, quais são os principais fármacos inibidores de secreção gástrica? Inicialmente, os antagonistas dos receptores H2. Eles são antiulcerosos, bloqueiam receptores H2, inibindo competitivamente a ação da histamina, bem como a secreção gástrica. Os exemplos são cimetidina e ranitidina. Lembrando a vocês que a ranitidina está fora do mercado porque ela apresentou aí um produto de degradação que é deveras tóxico e aí por isso ela foi deixada de lado no mercado. Como é que se usa? Qual o uso clínico deles? Acidez gástrica, esofagite, hipersecreção gástrica, úlcera duodenal e úlcera gástrica. Tem a relação de não fumar durante o tratamento, justamente porque esses medicamentos, eles podem ocasionar efeitos respiratórios, né? Efeitos adversos respiratórios. Então você pode ter broncoconstrição. Juntamente com um fumo, aí, né, você pode tossir, enfim, ter episódios muito graves. As contraindicações: lactantes, asma ou doenças cardíacas, úlcera gástrica maligna. Os inibidores de bomba de próton, como é o caso aqui, o exemplo principal dele é o omeprazol. Ele inibe de forma irreversível a bomba de potássio, hidrogênio,
ATPase, né? Inibição da secreção ácida, tanto basal quanto estimulada. Exemplos, omeprazol e pantoprazol, mas a gente tem outros, né? Como é o caso do esomeprazol também. Certo? O uso clínico, úlceras de estômago, úlcera duodenal, esofagite de refluxo, infecção por Helicobacter pylori. Lembrando que nas infecções por H. pylori a gente pode ter antibióticos anexos, tá? Síndrome de Zolling-Ellison também pode ser utilizado. E a contraindicação dele é no caso de câncer de estômago e crianças lactantes. Os inibidores de bomba de próton têm absorção intestinal com meia-vida menor que 1 hora. Metabolismo hepático e eliminação de 30% é na urina, certo? Então são fármacos extremamente hidrossolúveis. Os efeitos adversos, dor de cabeça, tontura, sonolência, confusão mental, náuseas, vômito e diminuição de absorção de vitamina B12. Inclusive, alguns pacientes que passam fazendo terapias muito extensas com o uso de inibidores de bomba de próton apresentam esse tipo de anemia, né? Que é por deficiência de vitamina B12. Então é comum a gente ver esse quadro em pacientes que apresentam essa utilização de inibidor de bomba de prótons de forma crônica, tá? Interações, vai interferir no metabolismo do diazepam, fenitoína e varfarina, aumentando a meia-vida, bem como a absorção de drogas que dependem do pH gástrico, como é o caso do cetoconazol, digoxina e ampicilina. Um outro processo que a gente pode observar muito são o uso de protetores de mucosa, né? Como é o caso, por exemplo, do Cytotec, que é o misoprostol, tá? Então inibe a bomba protônica, né? No caso H+, potássio ATPase. E o uso clínico, o Cytotec está indicado para o tratamento de úlceras gástricas e duodenais ativas, diminuição de lesões da mucosa causada por AINES e cicatrização de úlceras em geral. Qual é a principal contraindicação? Ele pode colocar em risco a gravidez e seus efeitos sobre o feto humano em desenvolvimento não são conhecidos. O Cytotec não deve ser utilizado por mulheres grávidas. E no Brasil, clandestinamente, alguns podem utilizar esse medicamento para gerar abortos não espontâneos, tá bom? Farmacocinética deles. Após perder seu radical éster, forma o ácido de misoprostol. Sua absorção é rápida com o metabolismo do tecido do corpo e a excreção é feita também pela urina. Os efeitos colaterais adversos: náuseas, vômitos, diarreias, fortes dores abdominais, febres, temores e risco gigante de aborto, além, obviamente, de morte por hemorragia. Não há evidência de interações com drogas cardíacas, gastrointestinais, pulmonares ou que atuam no sistema nervoso central. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever e de indicar meu canal aí para outras pessoas, para que a gente possa espalhar mais conhecimento para todo mundo. Desejo um 2022 abençoado para todos vocês. Não esqueçam que esse ano tem muita novidade aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.